Amém? Abra a tua Bíblia, vamos mergulhar. Antes de você se empanturrar com aquela comilança toda, que deve ter uma mesa muito farta te aguardando, vamos nos banquetear no manjar do Senhor. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Glorificado seja e exaltado neste lugar. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Aleluia. Gálatas 4,19 diz: meus amados filhos, novamente estou sofrendo como que com dores de parto por vossa causa, e isso até que Cristo seja formado em vós. Amém? Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, nós estamos aqui, Senhor, para celebrar o Teu nascimento, celebrar o Teu aniversário, Jesus Cristo, celebrar o Senhor ter aceitado o plano perfeito do Pai para resgatar as nossas vidas e dessa forma nos dar a verdadeira vida. Pai, no nome de Jesus, que nós possamos nascer de novo, porque Jesus declarou que aquele que não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino. E nós queremos entrar no reino, Senhor. Nós queremos ardentemente entrar no reino, Pai. Então, que ninguém aqui endureça o coração, mas que todos se abram para o canal de entendimento daquilo que o Senhor quer falar conosco. Ordene a Tua bênção, Deus. Nós pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar e glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Esse glória saiu da alma, hein? E o Senhor ouviu. Aleluia. Amados irmãos, para quem estava aqui no Natal do ano passado, talvez se recorde que eu abri com a mesma passagem. E quando o Senhor veio ao longo dessa semana falando sobre essa escritura para mim, eu vim relutando, mas Senhor, é a mesma mensagem do Natal passado. Será que não sou eu que estou muito acomodado? Será que não sou eu querendo pregar algo que para mim é mais confortável? E aí ele falou: entre no seu bloco de notas e procure a pregação do ano passado. Eu procurei, vi toda a pregação e entendi que naquele momento ele estava nos chamando para a missão de formar Cristo em outros. Só que hoje ele veio tratar algo diferente. Ele veio falar: mas hoje é por vocês, que Cristo seja gerado em cada um. Porque hoje não é o nascimento de Jesus nas manjedouras feitas por mãos físicas. Não tem um menino Jesus, não tem um Deus menino. Isso é uma forma de rebaixar a Deus. Isso é uma forma pagã de declarar. Não nasceu um Deus menino, isso é mentira, irmãos. Deus não tem nada de menino, pelo contrário, Ele é rei sobre todas as coisas, no céu, na terra e no inferno também. Então não tem essa de Deus menino. Nós temos que renovar a nossa mentalidade e entender que as canções, aquilo que o mundo cria, quando cria para o inferno, cria para um propósito. Então quando você fica declarando: já nasceu Deus menino, já nasceu Deus menino, isso fica gravado na tua cabeça: Deus é menino, Deus é pequeno. Não, pelo contrário, Ele é soberano, Ele é sublime, Ele é o príncipe da paz, Ele é o criador de todas as coisas, Ele é o governo dos governos, o rei dos reis, o senhor dos senhores. Ele é o Deus todo-poderoso, El Sabaote. Gostei tanto dessa palavra, El Sabaote, Deus todo-poderoso. Então, primeira coisa, vai quebrando essa mentalidade de Deus menino, tá? Tem nada de Deus menino. Isso é paganismo. Então Deus te chama à maturidade espiritual, a sair dessa visão de achar que Deus é menino, a entender que Ele de menino não tem nada, e assim como Ele não tem nada de menino, você também está sendo convidado a deixar para trás as coisas de menino, as coisas de menina, as coisas de infância. O Senhor está te chamando para águas mais profundas.
O Senhor está te chamando para que não nasça só mais um ano, mas que nasça uma nova criatura em você, Cristo sendo gerado em nós. Amém? O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é o quanto você se assemelha com Jesus Cristo. É o quanto as tuas características, o teu comportamento, a tua maneira de enxergar as coisas, a tua fala, a tua visão, teus pensamentos, teu coração, os teus pés, as tuas mãos, o quanto isso se assemelha com Jesus Cristo. O quanto ao olhar em você as pessoas vejam Jesus Cristo. Isso em todos os lugares, sozinho, com a família, na igreja, no trabalho, na vizinhança, com o namorado, com o noivo, com a esposa, enfim, o quanto de Cristo tem em você. Quanto mais tiver Jesus em você, mais maduro na fé você está. E isso não está ligado ao tempo físico, está ligado à caminhada e à rendição. Para que Cristo seja gerado em nós, é necessário nós nos rendermos, porque a rendição faz com que você quebre o orgulho, abandone o teu eu, para aceitar receber aquilo que Ele é. Amém? Então vamos pensar um pouquinho aqui sobre a formação. Vamos começar na formação no ventre da mãe. No ventre da mãe, o bebezinho, o feto, está recebendo o alimento que a mãe come. Amém? Ele não precisa se preocupar com o que eu vou comer, a mãe come por ele. Geralmente, se tiver tudo certinho, ele não vai sentir dores, quem sente é a mãe. A mãe vai sentir dor na lombar, a mãe vai sentir enjoo, a mãe vai sentir tudo por ele não vai sentir absolutamente nada. Enquanto ele está naquele processo, ele está sendo formado. Por 9 meses ele vai ficar nesse processo de formação, recebendo tudo aquilo que a mãe faz por ele. Nesse momento a mãe determina até o horário que ele vai dormir, o horário que ele vai acordar. A Gi dormia super tarde quando o Isaac estava na barriga dele. O que acontece hoje? Uma luta para o Isaac dormir cedo. É culpa dele? Não, ele estava sendo formado, ele não tem culpa de nada. A culpa era nossa, que de madrugada estava tudo acordado vendo série. E aí ele hoje reluta para dormir cedo, porque desde o ventre da mãe ele já veio dessa forma aí. Morcegão, corujinho. Então esse é o processo no ventre da mãe, amém? E aí quando o bebezinho vem à luz, há um momento de dor, sofrimento, sangramento, corte. Há um momento de desespero. Muitas mães perdem a vida neste momento, tem que dar a própria vida para que o bebê seja gerado. E o bebê é gerado, e a partir daí agora, depois dessa dor, desse sofrimento, desse sangramento, de toda essa luta para vir à luz, começa agora uma nova vida. Amém? Essa nova vida, ela começa a se alimentar de quê até os seus 2 anos de idade? Leite materno. Então tudo que ela recebe da mãe. O leite materno do 0 aos 6 meses, tudo que ele vai receber é leite materno. Não pode beber água, não pode tomar suquinho, caldo de feijão, nada. É o leite materno que vai alimentar ele até os 6 meses. A partir daí começa a dar uma frutinha amassadinha, um caldinho de feijão, começa a deixar ele provar os sabores. Quem já viu um bebezinho quando lambe um sorvete pela primeira vez? Prova um doce, ele fica desesperado, assim, é tão bonitinho ver esse vídeo, né? O menininho lambe o sorvete, o olho dele chega a brilhar, dilata assim, a pupila, e ele agarra aquilo com uma força, porque ele nunca tinha provado nada diferente. Tudo que ele está provando agora são novos sabores, amém? E aí dos 2 aos 6 anos ele já começa a receber um alimento mais fortinho, já começa a comer uma carninha desfiada, já começa a comer uma frutinha mais consistente, já começa a receber um arrozinho junto com feijão, mas não tem tantos grãos, tem ainda mais caldinho de feijão, porque ele precisa ter uma ingestão mais fácil, para ter uma digestão mais fácil. Então tudo isso é pensado pelos que estão ao seu redor, amém? Esse processo vai mais ou menos até os seus 6 anos, com os pais preparando tudo para ele, fazendo tudo para ele. Quando vai ficando mais cavalão, que nem o meu assim, dos seus 6 aos 10, aí a gente já começa a falar: filhão, tá na hora. Começa a dar uns tapinhas na bunda, né? E falar: vai filho, agora é contigo.
faz seu leitinho. Se o pai e a mãe não estão perto, vai lá, pega teu pãozinho, passa sua margarina, já começa a dar seus pulos, já começou a mudar, já mudou a fase da vida. Agora você é convidado a ter outros comportamentos, não mais de 2 a 6, não mais de 0 a 2. Começou a mudar, começou a entrar em uma transição, uma transformação, amém? E aí dos seus 10 aos 20, que é a fase mais abençoada, mais maravilhosa de todo o ser humano, a fase mais top de linha. Mas como a gente está falando de alimento, vamos continuar aqui falando de alimento. Aí ele começa a comer tudo que ele vê pela frente, até o reboco da parede se deixar. É a fase que o pai compra 10 pão, ele come os 10 e fala: pai, vocês não vão comer? É a fase de não bater pesado. Aí a Sus falando: fala a Deus. É a fase que bate pesadão, começa a comer um alimento mais sólido. Se vier feijoada, dobradinha, que vier, pau na máquina. Farinha, pimenta e rebenta. Eles comem pimenta desde pimentinho. Até hoje, se ele for na tua casa, ele fala: não tem pimenta. Ele aprendeu a comer pimenta comigo. E ele gosta. Pode comer um alimento mais sólido, o organismo está preparado para suportar. Pode comer umas coisas mais pesadas. Nessa fase, ele ainda muitas vezes não prepara o próprio alimento. Ainda às vezes tem o pai, a mamãe fazendo para ele, faz o arroz, faz o feijão, não coloca no prato para ele, ou às vezes quando é muito cuti-cuti, coloca, né? Aí coloca, tá tudo certo, mas pais, tem que deixar crescer, viu? Tem fases, bom? Tem fases, a gente tem que estar atento a isso também, tá, pais? Tem fases e fases. Não trate o seu adulto como um menino, que isso vai dar ruim lá na frente. Na hora dele começar a assumir responsabilidades, vai começar a complicar para a mente dele, porque até então tinha alguém que fazia tudo para ele, tudo. Aí tinha uma mãe que colocava comidinha no prato, tirava a meinha, colocava no sapato, fazia tudo para ele. Aí tinha aquele caso: a mãe não vai fazer nada disso, o que vai acontecer? O pau vai quebrar, porque ele não entendeu nada. Ele vai deixar do jeito que está, ele vai ficar de braços cruzados esperando um prato de comida, porque na casa da mãe e do pai era assim, porque os pais não entenderam que havia uma transição, e junto com essa transição tem que haver mudanças de mentalidade, mudanças de comportamento. Quando eu fiz 18 anos, parou de chegar o todinho, começou a chegar a carteira de trabalho, os boletos, começou a vir coisa de adulto. Primeira vez que eu recebi uma carta, eu falei: nossa, nunca recebi uma carta, olha que legal, uma carta para mim. Quando eu fui ver um boleto, que decepção. Começou a vir as coisas de adulto, irmãos. E depois dos 20, aí muda. Geralmente alguns já se casaram, alguns já estão gerando. Então ali começa uma nova fase, uma nova transição. Muitas vezes tem que chegar em casa e aprender a fazer um arroz e feijão. Eu aprendi a cozinhar depois de casado. Não que a Gi não fizesse, mas é porque eu me vi na necessidade de aprender também. Hoje, se alguém falar: pastor, tem como você fazer uma jantinha para nós? Vai ser uma jantinha. Vai sair um arroz, vai sair um feijão, vai sair uma carne, vai sair uma salada, vai sair tudo. Vai sair uns pratos que eu vejo doido na internet, dá uns 5 minutos, a gente inventa de fazer também, vai sair. Porque eu tive que fazer. Eu me recordo que quando a Gi casou, a primeira vez que a gente foi fazer um franguinho empanado, eu vi a treta que era aquilo lá. Passava no ovo, passava na farinha, voltava no ovo, ia para a farinha e vai para fritar. E se fritar não pode entrar gordura. E aí, a hora que eu olhei aquilo, eu falei: meu Deus, quantas vezes eu chegava na casa da minha mãe, já tinha um prato fritinho, empanadinho, e a gente só chegava, sentava e comia, não agradecia e não entendia o tamanho do processo que tinha que ser feito para a gente receber aquele franguinho empanado. Isso faz você valorizar mais e entender mais o quanto os nossos pais se sacrificaram por nós. Hoje que eu sou pai, eu posso falar pelo meu. Quanta coisa eu faço por esse. Então eu oro a Deus para que Ele não dê tristeza ao meu coração e ao coração da mãe dele, como eu infelizmente dei aos meus pais. Porque o preço é árduo, irmãos. O preço para criar um filho é árduo. Não estou falando só de dinheiro. É muita coisa que envolve. Então depois dos 20 a pessoa é chamada agora a encarar a vida como um adulto.
ele começa a trabalhar, ele se casa, ele tem filho, ele paga contas. Se ele fica doente, ou ele entra no carro e vai para o hospital e se vira e compra o remédio na farmácia, já não tem mais alguém que faça tudo por ele. Ele agora é chamado a assumir responsabilidades, assumir um comportamento de adulto e começar a ter uma visão de adulto para com a vida. Amém? E ele vai passar por problemas, amém? Ele vai passar por dificuldades, amém? Quem toma posse? Tem que tomar, irmãos, porque Jesus não prometeu vida mansa para ninguém. Toma posse das suas lutas, toma posse das suas guerras. Comece a olhar para o processo como uma bênção na tua vida. Como assim, pastor? É assim que a Bíblia te convida a olhar, para você entender que tudo isso vai formar em você uma solidez. Quem lembra da minha pregação Geração Forte? Quando eu me comparei com um negro que viveu escravidão, eu não tenho a mesma força que ele, jamais teria, porque o processo dele foi muito mais árduo do que o meu. As lutas que ele enfrentou foram muito mais árduas do que as minhas, mas essas lutas, esse processo, essas dificuldades formaram um ser humano forte. Foi ontem ou hoje o aniversário da Armanete? Foi ontem, né? Quem lembra, quem viu a mensagem que eu coloquei para ela lá? Sempre que é aniversário de vocês, eu começo a pedir para Deus uma direção para pôr uma mensagem específica. E Deus só me falava sobre um soldado, um líder. E quando eu comecei a escrever sobre a Armanete, eu comecei a entender. Imagina o processo para que ela se tornasse quem ela se tornou. Não foi do acaso, irmãos. Não são obras do acaso. É processo, é luta, é dificuldade, é problema que vem para resolver. E a pessoa põe a mão no arado e não olha para trás. Ela não vai com o pulso fraco, desanimado, depressivo, desacreditado. Não, ela fala: eu vou vencer, eu vou passar, eu sei a quem eu tenho servido. Eu permaneço firme, forte, obediente, buscando socorro no alto, porque eu sei quem é o meu Deus, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. São as dificuldades da vida que vai fazer isso em nós, irmãos. Então muitas vezes a gente fica chorando: Senhor, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim, Senhor, me ajuda, Senhor, resolve. E eu tenho entendido porque Ele não resolveu, porque por Ele não ter resolvido, o Vitão continuou com Ele. Porque se Ele tivesse resolvido lá em 2013, 2014, 2015, que foi quando eu comecei essas orações, o Vitão talvez nem aqui estava mais. E para alguns aqui que estavam também, pode recordar que eu falei: o único problema para Deus, a única coisa que Deus verdadeiramente se importa é com a nossa salvação. Ele não está preocupado muitas vezes com o teu problema na terra, porque esse problema na terra está fazendo você buscar Ele, e o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza, na minha fraqueza. Porque quando estamos fracos é que estamos fortes, porque entendemos que somos dependentes dele. Então tome posse dos teus problemas, tome posse das suas dificuldades. Não tome posse pedindo para que eles venham, mas que quando vierem você seja maduro para resolvê-lo da maneira que Deus espera que você resolva. Porque eles virão. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu já venci. Se eu já venci, vocês, meus filhos, também vencerão. As provas vêm, as lutas vêm, mas elas estão te moldando. Moldando no que, pastor? Eu sofro com dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. Dores de parto, irmãos. Tem que ter dor, tem luta, tem sangue, suor e lágrima, tem sacrifício, tem dificuldade, mas Cristo está sendo gerado, Cristo está sendo formado. O Vitinho imaturo de 2013, 2014, se tivesse recebido a solução do problema, talvez teria ido para o pagode de novo. Mas foi justamente a luta que fazia eu olhar e falar: por que, Senhor? Por que você não faz? O Senhor não está atendendo a minha oração, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está vendo eu aqui clamando, orando, jejuando, indo para a igreja e servindo. Eu estou ouvindo, mas eu tenho uma preocupação maior do que essa cruz que você está carregando: que Cristo seja gerado em você, legal.
Cristo tem que ser gerado, porque eu não estou vendo um menino, eu estou vendo um pastor. Eu não estou vendo o Vitinho, porque esse já foi meu apelido, porque era magrinho. Eu não estou vendo o Vitinho, eu estou vendo um pastor, eu estou vendo um líder, eu estou vendo um pai de família, eu estou vendo um homem maduro. Eu não vejo com os teus olhos. Você tem que confiar em mim, porque eu sei pelos caminhos pelos quais você precisa percorrer para chegar aonde eu quero que você chegue. É necessário sofrer, amém? É necessário passar pelos processos da vida. Cristo sendo gerado. Então um dia eu e você fomos fetos espirituais. Rapaz, essa água está até doce hoje. Nós fomos fetos espirituais. Nós não fazíamos absolutamente nada pela nossa vida espiritual. Tinha pessoas orando, tinha pessoas jejuando, tinha pessoas falando de Jesus para nós, ainda que a gente não quisesse ouvir. Tinha pessoas convidando para vir à igreja. Tinha pessoas ali batalhando as suas batalhas espirituais por você, porque você não estava nem aí para Deus. Quem passou por isso? Mas tinha, irmãos, sempre tinha um intercessor, sempre tinha um abençoado falando de Jesus. Indo para a praia com os amigos, preocupado em achar droga para usar, Deus levanta um abençoado para vir falar de Jesus. E Deus cercando, Deus fazendo, Deus operando, porque eu não sabia que tinha um joelho dobrado de um amigo de longas datas orando por mim, que ficou 1 ano orando pela minha vida para que Cristo fosse gerado em mim. Eu sabia que tinha o joelho de uma pai, de uma mãe, de irmãs. Eu sabia que tinha convites para ir para a igreja, mas eu não estava nem aí, um fetozinho de dias, de meses. E aí eu aceitei o convite para vir à igreja, glória a Deus, aleluia. E ali eu comecei a receber um alimento, mas ainda não um alimento sólido, um bebezinho, um feto ainda sendo gerado, ainda não tinha dado à luz, ainda está sendo gerado. É um processo, é um momento. E ali você recebe a palavra, vós estáis limpos, porque pela palavra que vos tem sido pregada. Por que estar na igreja? Porque aqui tem uma palavra sendo pregada, aqui tem uma palavra te limpando, tem uma palavra te purificando. Quem lembra da escritura de Zacarias que eu preguei no domingo passado, só vai lembrar quem estava aqui, ou quem viu a pregação depois da internet. Essa é a nossa preocupação, de ser limpo pela palavra de Deus, irmãos. Ai de mim se eu não ler a Bíblia, ai de mim se eu não buscar conhecer as coisas de Deus, me limpando, me transformando, tirando o Egito de dentro de mim, todos os pecados pelos quais eu me lambuzei. E quanto mais você se sujou, maior vai ser o processo de limpeza. Maior vai ser o processo de limpeza. Eu falo isso para os adolescentes e para os jovens. Cuidado com a vida de moralidade sexual. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, porque quanto mais você se sujar, maior vai ser o processo de limpeza. Experiência própria. A batalha é grande e árdua. E se eu não for pulso firme com Deus, você sai fora, você desiste, você desanima. Porque não é fácil, irmãos. É uma guerra constante. E muitas das coisas que eu fiz ainda lá naquele tempo me perseguem. O apóstolo Saulo de Tarso ainda vive dentro de mim. Eu tenho que matar ele todos os dias. Eu tenho que afogar ele todos os dias nas águas do batismo que eu aceitei na minha vida. Ali nasceu uma nova criatura. Ali eu fui aceito por filho agora. Um dia declararam: quem aceita Jesus como o único suficiente Salvador? Eu aceito, mas ainda você está no ventre. Ainda você não veio para a luz. E aí você vem, desce as águas do batismo e é aceito por filho. Glória a Deus, aleluia. Mas já veio a luz, pastor? Ainda não. Tem mais um batismo que você vai precisar. Me batiza
batismo com fogo, depois de descer as águas, é a continuação da busca, é o desejo de ser batizado com fogo, é o desejo de falar línguas estranhas, é o desejo de professar as maravilhas de Deus em todos os lugares que você for, mas diferente de só palavras, carregar a autoridade dos céus. É algo diferente. Quem estava nessa igreja o dia que o William foi batizado com fogo, o dia que o Lincoln foi batizado com fogo, você vê a pessoa imediatamente sendo tomado por um poder, e ele começa a glorificar e exaltar. E eu costumo dizer que a pessoa não declara a palavra, ela declara salmos. Você olha para a pessoa e você vê que não são palavras terrenas, ele está declarando as grandezas de Deus. Ele foi batizado com fogo, agora ele veio à luz, agora ele nasceu. E para o nascimento eu declarei que uma mãe teve que sangrar, uma mãe teve que sofrer cortes, uma mãe teve que entregar a tua própria vida para que essa vida fosse gerada, para que eu e você estivéssemos aqui hoje. A vida a qual celebramos hoje teve que sangrar na cruz por nós, teve que sofrer cortes profundos, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta camada da pele, com as arroques com o qual cortaram ele, dilaceraram ele, ele foi humilhado, ele foi chicoteado, cuspiram nele, chutaram ele, davam tapas na cara dele, colocaram coroa de espinho nele, tudo por amor. O mesmo amor que uma mãe carrega pelo teu filho, foi o amor que ele teve por nós, e ele aceitou para que Cristo fosse gerado em nós, irmãos. Aleluia, é Natal, irmãos. Essa vida tem que ser celebrada, não só dia 25 de dezembro, mas durante os 365 dias. Alguém teve que sangrar para sermos gerados. Abra a tua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 3. Eu não vou ler tudo, mas depois, se você quiser meditar na tua casa, a Bíblia diz que um homem que fazia parte dos fariseus procurou a Cristo. No versículo 1, ela vai declarar que o nome dele era Nicodemos. Amém? Nicodemos. Nicodemos, ele declara que ele entendeu que Jesus não era um ser comum. Ele entendeu que Jesus via de fato da parte do Pai, porque ele declarava: ninguém pode fazer o que o Senhor faz se não vier dos céus, se não vier de Deus. Mas Nicodemos ainda não havia entendido que ele estava diante da promessa de Deus, a mesma qual ele conhecia tanto, que é o Antigo Testamento, porque ele é um fariseu, mestre da lei, estudante das Sagradas Letras. Guarda o pastor Victor no bolso de conhecimento. Mas ele não entendia isso. E no versículo 3, Jesus vai trazer a chave para mim e para você, para que nós entendamos que é necessário nascer de novo. É necessário que você nasça de novo, para que Cristo seja gerado verdadeiramente na tua vida. Versículo 3: em verdade, lhes digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Pastor, eu quero ver o reino de Deus. Mate todo o teu eu. Tem muita coisinha do passado ainda aí. Tem um velho homem aí, tem uma velha mulher aí, um comportamento que se assemelha com o comportamento que você tinha no mundo, um comportamento que declara: eu não levo desaforo para casa, um comportamento que declara: eu não me submeto, um comportamento que declara: Senhor, eu não concordo com a tua Sagrada Escritura, eu vou fazer o que eu quero. Então ainda não morreu o velho homem e a velha mulher. Mas pastor, eu sou crente há 30 anos, mas não está ligado à tua idade de fé, está ligado à maturidade, está ligado ao quanto de Cristo tem em nós. Quanto de Cristo tem em você? Aquele que quiser me seguir, nega-se a
cruz e venha me seguir. Tudo que é velho tem que ser desfeito. Tudo que é velho tem que ser deixado para trás, tem que ser abandonado, tem que ter uma renovação de mente. Odres velhos não recebem vinho novo, manta velha não vai receber remendo novo. Não faz sentido cortar um pano novo para remendar uma manta velha. Joga a manta velha fora e vista o que é novo. Ei, Zacarias, eu estou querendo tirar as tuas vestes sujas do pecado e tirar vestes novas, e não só limpas, mas finas. Você é chamado para a realeza. Eu vou colocar um turbante na tua cabeça. Quem estava aqui domingo está entendendo do que eu estou falando? Quem viu a pregação de domingo está entendendo do que eu estou falando? O Senhor está me chamando a pregar, irmãos, trazendo uma construção, uma ordem cronológica. Se você perder pregações, vai ficar difícil de você acompanhar a visão. Vai começar a ficar difícil, porque o Senhor está arrancando de nós, de uma vez por todas, as meninices. Tem que nascer de novo, irmãos. Chega de meninice, chega de infantilidade. Chega, já deu. Deu por hoje, como diz a menininha do meme. Deu por hoje. Cristo tem que ser gerado. Tem que nascer um novo homem e uma nova mulher em nós, amém? Versículo 4, Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha o absurdo que Nicodemos estava falando antes. Mas aí Jesus traz a chave. Se você ainda não viveu isso, sinto te informar, você ainda está no ventre. Pastor, eu tenho 50 anos de crente. Já foi batizado com fogo? Se não foi, corra, porque você é chamado a ser batizado com fogo. Versículo 5: Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Não pode o que, irmãos? Ter a tua alma salva. Tem que nascer no fogo. Muita gente questiona: mas o ladrão da cruz foi salvo, mas será que ele foi batizado? Se esquecem que João Batista declarou: eu batizo com água. Pastor Victor batiza com água, mas você é convidado a ser batizado com fogo. E o único que faz isso por nós é Jesus Cristo. O batismo com fogo, diferente dos outros, agora começa a depender mais de você do que dos outros. Todo outro processo, alguém veio puxando: vamos, aceita Jesus, vamos, vem, muda a sua vida, vamos, desce as águas do batismo, vamos, beleza, ok? Glória a Deus. Assim como José, assim como Adriele, assim como o irmão Hélio, e todos nós que já fomos batizados, aceitamos o batismo com água. Glória a Deus, aleluia. Mas agora, pastor, agora é o batismo com fogo. E esse é na intimidade, esse é na busca pessoal, esse é no desejo ardente de andar com Cristo. E ainda não foi vindo à luz, ainda não recebeu os poderes do alto, os quais estão determinados para mim e para você, para expulsar demônio, curar enfermo, implantar o reino na terra, falar a palavra de Deus com autoridade. Ainda não veio à luz, ainda está sendo formado. É necessário nascer da água e do Espírito, amém? Porque Jesus, versículo 6: quem é nascido da carne é carne, e quem é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7: não fique admirado, porque eu disse, vocês precisam nascer de novo. Versículo 8: é aqui que está a chave, irmãos, de você entender o que é ser de fato batizado com fogo. Sabe quando você fala eu não quero? Essa palavra tem que sair imediatamente da tua boca. Ela não pode existir mais. Quando Deus chama o Jonas, Jonas tem que falar: eis-me aqui.
como disse o profeta Isaías. Quando Deus chama Jonas, Jonas tinha que ter falado como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, a tua vontade. A tua vontade agora é convidada a morrer de uma vez por todas. Versículo 8: o vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Você não toma mais decisão nenhuma, acabou para você. Foi batizado com fogo? Fui, pastor. Você não escolhe mais nada. Você não escolhe mais nada. Não escolhe seu cônjuge, não escolhe onde vai trabalhar, não escolhe onde vai morar, não escolhe o que vai fazer, não tem mais plano, não tem mais projeto, não tem mais sonho, não tem mais nada para você. Só tem oração, jejum, palavra, culto para entender a vontade dele, porque ele vê muito além de nós. Entenda isso de uma vez por todas. O Senhor está te chamando para um 2026 de avanço. Essa é a determinação para a igreja quadrangular. Avancem, avancem. Avançar de qualquer jeito, não. Tem um arado, tem um guia no arado chamado Espírito Santo. É Ele quem vai determinar o teu avanço. É Ele quem vai te direcionar. É Ele quem vai declarar para você para onde ir, para onde não ir, com quem se envolver, com quem não se envolver, com quem andar e com quem não andar, o que fazer e o que não fazer. Já não vivo mais eu, mas é Jesus. Já não vive mais nós, mas é Jesus. É Jesus, é Jesus. Já estou encerrando. Vai para Gálatas. Assim é todo que é nascido do Espírito. Você não é mais guiado pelas tuas escolhas, você é guiado pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus. E pode regozijar tranquilamente, porque quando você afunda os barcos, quando você se desfaz de tudo que é teu para aceitar o que é dele, pode descansar no Senhor. É paz na guerra. É a melhor escolha que você tem na vida. É a melhor escolha que eu fiz na vida. Gálatas 2,18, já vamos fechar, já vamos encerrar. Olha isso, irmãos, porque se volto a edificar aquilo que destruí, você destruiu? Quem lembra eu falando do meu testemunho sobre o curso de Zumba? Eu não havia destruído o desejo de dançar as coisas erradas. Deixou, achei o funk, queria dançar Zumba, queria ensinar Zumba. Não afundei os barcos. Tem alguma coisa do velho homem, da velha mulher aí? Hoje você é convidado a matar de uma vez por todas. De uma vez por todas, irmãos. Porque se volta a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo continuo um transgressor. Versículo 19: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Versículo 20: logo, já não sou eu quem vive, quem toma posse. Declara logo, com mais força, logo, já não sou eu,
não somos da terra. Para os mais adolescentes e jovens, a gente é quase um super saiyajin. O Goku não era da terra. O super saiyajin tinha poderes para salvar a terra. Você tem poderes para salvar a terra também. Ou para os mais velhos, você é um super-homem. Você está na terra, mas você não é da terra. Amém? E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por nós. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Feche seus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, que o Senhor faça Cristo ser gerado em nós, que nós possamos olhar para as lutas e dificuldades não com murmuração e declarando que somos azarados, mas que o Senhor possa verdadeiramente nos ajudar a aceitar as nossas batalhas e entender que o Senhor está forjando o nosso caráter. O Senhor está implantando os atributos de Cristo em nós, as características de Cristo em nós, e que o velho homem e a velha mulher precisam morrer de uma vez por todas. O Senhor está nos preparando para algo muito grande e poderoso que vai vir no ano de 2026. O Senhor nos deu uma meta ousada: 490 almas para Cristo. E a meta é cada irmão dessa igreja ganhar 16, para que isso seja verdade, para que isso seja uma realidade. Temos trabalho a fazer, Senhor. Temos trabalho a realizar. Pai, ensina-nos a abrir mão do nosso eu. Ensina-nos a quebrar o nosso orgulho. Ensina-nos a viver para Ti. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Quero ler um último versículo com vocês e já vou encerrar com dízimos e ofertas e despedi-los para que vocês comemorem o Natal com a família. Ontem eu estava saindo da minha sogra e ela ligou uma pregação na TV dela. Agora minha sogra liga pregações na TV dela. Isso não é fruto do acaso, não. E o pastor falou um versículo que chamou muito minha atenção. Salmos 119, 75. Guarde isso no teu coração e entenda que tudo que Deus está fazendo tem um propósito. E Ele não está fazendo porque Ele é um Deus tirano, porque Ele é um Deus ruim, mas é porque a preocupação dele é que você vá para o céu. E no céu não entra de qualquer jeito, amém? Salmo 119, 75. Ó Senhor Deus, eu sei que os teus julgamentos são justos e que me castigas. Deus nos castiga, amém? Porque Ele é ruim, porque Ele é bravo, porque Ele é tirano, porque Ele não está nem aí pra gente, não. Olha a continuação do versículo. Porque és fiel. Ele é fiel, irmãos. Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O sofrimento que você tem hoje não se compara ao que Deus tem preparado para mim e para você.